Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje nós vamos começar o estudo do livro do profeta Ezequiel. Já vimos dois profetas maiores, Isaías e Jeremias, agora estamos vendo o terceiro, Ezequiel. Eles são considerados maiores porque qual o conteúdo do volume do seu livro? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Bom, para a gente começar a estudar o livro, o livro de Ezequiel é cheio de simbologias. Em algumas casas até parece até uma escatologia, né? Vocês vão perceber. Mas a gente já precisa situar Ezequiel. Ezequiel viveu nos tempos de reviravolta internacional, né? O Império Assírio tinha conquistado a área sírio-palestina, tinha destruído o reino do norte, né? Que era Israel do norte, né? Tinha sido foi vencido pelos assírios, né? E aí começou a ceder, o Império Assírio começou diante da Babilônia que estava surgindo, né? E aí em 612 a.C., a cidade de Nínive foi conquistada pelo exército aliado dos babilônios e medos, né? Depois, 3 anos mais tarde, o faraó Neco II do Egito marchou para o norte a fim de ajudar os assírios para estabelecer a influência do Egito, né? Uma terra mais remota, né, meu irmão? E em Megido, interessante, o rei de Judá, que pode ter sido aliado da Babilônia, assim como o rei Ezequias, procurou interceptar as forças egípcias, né? Mas foi totalmente derrotado, perdendo a vida na batalha. E aqui, Megido, o pessoal que traduz a batalha no Monte Megido, quer dizer, em hebraico, Ha-Megido. Ra é monte, Monte Megido. O pessoal traduziu, transliterou para Armagedon. Na verdade, o Armegido, a batalha contra o faraó Neco, que Josias perdeu a vida, se deu no Ra-Megido, ou seja, se deu no Monte Megido, né? Depois de Joacás, meu irmão, filho de Josias, reinou 3 meses em Judá. Depois Neco instalou o outro filho dele, Jeoaquim, também filho de Josias, como vassalo dele, né? Lá em Jerusalém, né? E aí, meu irmão, minha irmã, em 605 os babilônios derrotam o exército egípcio totalmente na batalha de Carquemes, né? Aí vai direto para a planície da Filístia, né? E nesse mesmo ano, Nabucodonosor sobe ao trono da Babilônia. E Jeoaquim transferiu para ele a sua lealdade, ou seja, Jeoaquim mudou de lado, como diz o outro, né? E aí, alguns anos depois, Nabucodonosor envia tropas contra Jerusalém, subjuga em 597 Joaquim, filho de Joaquim, e cerca de 10.000 judeus, entre os quais Ezequiel, esse profeta que a gente vai começar a estudar, foi exilado para a Babilônia. E é interessante a gente observar que Ezequiel é de família sacerdotal, né? E ele era um sacerdote profeta, né? E Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. Ele foi chamado para ministrar os exilados, né? Separado do templo, porque o templo já não existia mais lá, não tinha o sacrifício holocausto, e aí lá surgem as sinagogas, que eram locais de estudos da Torá, da palavra, né? E Ezequiel, meu irmão, minha irmã, era um homem de conhecimento, ele conhecia muitas tradições nacionais, mas também estava mergulhado em assuntos internacionais e de história, né? E aí, o chamado de Ezequiel, meu irmão, ele no exílio babilônico, ele foi fundamental para aquele momento lá, para trazer esperança ao povo, né? Trazer o povo. E aí, vamos começar a estudar o capítulo 1, e vocês vão perceber que o capítulo 1, ele é um capítulo extremamente cheio de símbolos, né? Era o 5º ano do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, ou seja, Ezequiel já estava dizendo que estava
na Babilônia, exilado, né? E aí a cidade, esse ano quem está falando aqui, provavelmente era a idade de Ezequiel, né? Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, aqui está dizendo tá dizendo da paternidade dele, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E aí vocês vão perceber agora aqui a questão simbólica. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas cercados de luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes, né? Mas cada um deles tinha 4 rostos, 4 asas, suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro, reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, dos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quando se mostravam, andavam para frente, não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada uma delas tinha 2 asas que se encostavam na outra do outro ser vivente, de um lado e do outro. As 2 asas cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o Espírito. E aqui está falando do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, né? Eles iam, não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tocha. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos, faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, via uma roda de um lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e sua estrutura. Reluziam como um berilo, uma pedra, né? Ninguém sabe ao certo, mas é uma pedra. Os 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos. Não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes. Estavam cheios de olhos ao redor. E aqui, meu irmão, é interessante a gente ouvir. A primeira coisa que a gente tem que entender depois aqui, essa primeira parte aqui da visão tempestade dos seres viventes, é uma introdução da segunda parte que fala da roda, né? E esse número 4 aqui, o número 4 ele está falando de abarcar toda a terra, os 4 cantos da terra, os 4 seres viventes, né? O número 4 aqui é uma questão de direção, né? Os 4 cantos da terra representa um número completo, na verdade, né? Os 4 cantos da terra é a completude da terra, né? É um número completo. É usado muitas vezes, foi usado, como vocês podem ver, muitas vezes nesse capítulo aqui. E mais de 40 vezes esse número 4 é usado nesse livro de Ezequiel, entenderam? Seres viventes aqui são chamados de querubins no capítulo 10, conforme vocês vão ver mais na frente. São atendentes no trono e aqui representam a divindade da criação do homem, né? E aí vocês vão perceber uma coisa, quando eu falo lá dos rostos, né? Representam a divina criação do homem, né? Ordenado por Deus para governar o mundo criado. Leão é o mais forte, é interessante isso, né? Leão é o mais forte dos animais. O boi, o mais possante, né? Porque era dos animais o mais domesticado, apesar de toda a sua força. Naquela época, carregavam arados, né? Cargas, né? A águia era sublime, né? Era mais sublime, como está representado aqui, meu irmão, minha irmã. E essas 4 criaturas que aparecem de novo, essas 4 criaturas aparecem de novo em Apocalipse 4:7. São muitas vezes vistas em pinturas e esculturas, para a gente observar, né? E, meu irmão, minha irmã, é interessante ver, porque falar sobre as 2 rodas que se encontravam em um ângulo reto para se movimentar em todas as 4 direções. Interessante fazer o ângulo reto, né? 90 graus. Se movimenta em todas as direções.
Olha só, vem do alto para baixo. Vem de vertical e horizontal. Se a gente for entender isso aqui, a cruz ela é vertical e horizontal. A cruz vem do alto para baixo e horizontal representa a terra. Então uma interseção ali, né? Então aqui a gente vê o ângulo reto aqui das duas rodas formando para se movimentar em todas as 4 direções. Ou seja, o que isso tudo quer dizer? Essa linguagem figurada aqui, em todas as 4 direções, cheia de olhos, quer dizer o que? A onipotência e a onipresença de Deus, né? E outra coisa, esses olhos aqui também simbolizam a onividência de Deus. Deus vê tudo, enxerga tudo o tempo todo. O que está sendo dito aqui nesse primeiro capítulo do livro de Ezequiel está falando dos seres viventes e a glória do Senhor. Tudo isso que nós vemos vem da glória do Senhor. Vem da glória do Senhor. Então aqui Ezequiel está tendo uma visão da glória do Senhor. Vai depois vir o chamado. Ele tem essa visão primeiro, depois vem o chamado, a partir do capítulo 2. Meu irmão e minha irmã. Como vocês viram, são símbolos, né, na profecia, né? Introduzindo o chamado de Ezequiel, introduzindo o livro de Ezequiel. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, meu irmão e minha irmã. Que Jesus nos abençoe.